para adorar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, na vida da igreja dele. Oremos ao Senhor. Pai, Senhor da glória, nós louvamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para louvar e para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida aqui, Senhor, cada irmão, cada família aqui representada. Que a graça e a misericórdia do Senhor se estendam na vida de cada um, Senhor, de cada dia, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, glória a Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Deus, esse é o momento em que nós temos a oportunidade e a alegria de podermos trazer ao Senhor aquilo que é dele, né? E o Deus que nos agracia com tanto, nos dá condições para a nossa subsistência, temos em nada nos tem faltado, isso é de graça do Senhor. Como motivação dessa graça, tomados por essa graça, que nós então trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, e entregamos ao Senhor, devolvemos ao Senhor aquilo que é dele, né? Não no sentido de fazermos uma troca com o nosso Deus, mas num ato de fidelidade, reconhecendo a sua bondade, a sua soberania, em que tudo que nós fazemos, os recursos que nós adquirimos, é por meio dele e através dele. Então, nesse momento que você possa, assim, com alegria, com singeleza de coração, Paulo diz que não com pesar, não com um semblante desfalecido, mas com alegria, com singeleza de coração, e certamente isso agrada o nosso Deus. Mas antes de você trazer o seu dízimo e a sua oferta, eu queria orar pela sua vida, orar por aquilo que Deus deixou nas suas mãos, para que seja administrado com sabedoria, com entendimento, para que não seja usado de forma dissoluta, mas que seja usado com entendimento. Vamos orar. Pai, te louvamos. Obrigado a Deus pela tua bondade, a tua misericórdia. Obrigado a Deus pela tua graça que é abundante sobre as nossas vidas, Pai. Nesse momento, ó Deus, onde nós, como os teus filhos, meu Pai, estaremos, meu Pai, alçando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba, meu Pai, receba o Senhor como fruto do nosso trabalho, receba, meu Pai, como fruto da nossa obediência, receba, meu Pai, como fruto da nossa fidelidade para com o Senhor, Pai. E ao mesmo tempo, ó Deus, clamamos a Ti, meu Pai, sobre a vida dos Teus filhos, aquilo que ficou às Suas mãos, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, que dos céus sejamos revestidos de sabedoria na administração, ó Deus, no investimento daquilo que está nas nossas mãos, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, meu Pai. Ó Deus, abençoe os empreendimentos, meu Deus. Pai, que possa haver prosperidade, que possa haver multiplicação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, que aquilo que ficou às nossas mãos, meu Pai, venha, meu Deus, ser investido, meu Pai, em abundância para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós louvamos por estas bênçãos e agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos cantar mais uma canção, e enquanto isso você tem a liberdade de trazer o seu dízimo e a sua oferta e depositar aqui no reservatório. Quero me
queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a vida de cada um que estão aqui, também aqueles que nos acompanham esta noite através da internet, que todos sejamos alvos das bênçãos do Senhor. As nossas orações, lembremos daqueles irmãos que já estão viajando em férias, daqueles que ainda viajarão esse mês também em férias. Oremos também por aqueles que estão de férias da igreja, mas não de férias trabalhistas, né? Oremos para que o Senhor possa lembrar-los dos compromissos assumidos diante do Senhor. Também, meus queridos, estamos orando em favor da Marta, está se recuperando também. Oremos também em favor da Janinha, ela está se recuperando bem, ainda vive um pouco das dores, das incertezas, umas crises de ansiedade. Alguns irmãos que tiveram com a gente esses dias, foram períodos muito bons para ela também. E esteja orando para que Deus possa restaurar a saúde dela, tanto física quanto emocional também. Porque os traumas que ficam depois de tudo aquilo que passou, realmente são muito profundos, e a intervenção de Deus é fundamental para esse restabelecimento. Meus queridos, quando nós começamos, hoje o primeiro domingo do ano 2024, nós pensamos no ano, no tempo. É muito importante nós considerarmos que esse reinício de ano, às vezes para alguns é simplesmente mais um ano, ou é simplesmente um novo dia e não há essa relação de mudança de ano, mas isso é importante a gente pensar neles. Às vezes as pessoas elas pensam no final de ano como para Deus um dia como 1000 anos, não muda nada para Deus. É só que a gente tem que entender que tem duas formas para a gente entender a questão do tempo. Eu já falei sobre isso algumas vezes com os irmãos. Existem duas palavras que definem a questão do tempo. Deus deixou muito claro para ele o tempo que nós chamamos de Kairos, é o tempo exclusivo de Deus, a eternidade. Deus que é eterno, de eternidade, eternidade, Ele é Deus. E também o tempo Cronos, que é o tempo nosso humano. Deus definiu esse outro padrão de tempo para nós. Esse novo padrão, ele conta o que a Bíblia chama de tempos e estações. Então, essa variação de tempos e estações é que fazem, então, nós pensarmos que essa mudança de ano, que é um tempo também de anos de repensar algumas coisas, é importante para a gente também. Importante nós lembrarmos que nesse tempo que nós temos, nosso, que Deus nos dá, que é limitado, a Bíblia mostra isso claramente, que o nosso tempo ele tem uma limitação. Nós não somos eternos, o que diz sentido à nossa natureza física. Deus colocou, diz o autor de Eclesiastes, diz que quando Deus nos fez, Ele colocou a eternidade no coração do homem. No que diz respeito a seres espirituais diante de Deus, somos eternos, porque o findar desta vida não é o findar de todas as coisas, mas quando nós olhamos para essa questão, então, nós vamos entender que precisamos viver esses tempos na presença do Senhor, cada dia da nossa vida. Então, eu quero hoje conversar com os irmãos sobre um tema
sobre a temperatura do nosso relacionamento com Deus para esse novo tempo, para esse novo ano. Como vai ser? Como será a temperatura do nosso relacionamento com Deus durante esse ano? A gente vai conversar algumas coisas a respeito disso. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, em Romanos capítulo 12. Aqueles que usam a Bíblia no celular, a versão que eu vou usar hoje é a versão NVI, e todos os textos serão destacados. Meus queridos, quando nós olhamos para essa expressão da temperatura, paramos para a gente analisar isso primeiro dentro do nosso contexto humano. Nós temos vivido tempos de mudanças tão bruscas na temperatura, situações as quais nós ainda, muitos não viveram ainda isso, e temos vivido nesse novo tempo. Essas alterações climáticas, que chamam-se de crise climática, ela está afetando de forma direta não só os homens, mas toda a natureza. A gente avalia exatamente a questão de tempo de chuva. Sempre começava mais cedo, novembro, né? Já era época de chuvas, hoje já não é mais. O frio, ele passa tão rápido, já não há aquela estação do frio mais, calor intenso no inverno e às vezes no verão com temperaturas mais frias, mais amenas, e a gente está vivendo então essas mudanças climáticas. Então essa mudança dessa temperatura, nós sabemos que ela afeta de forma direta toda a atmosfera, os oceanos. A gente acompanha através das reportagens aí a ação da natureza através dos mares, a destruição, a invasão, segundo eles, do mar, né? Na verdade, o inverso, é o homem que invadiu o espaço do mar, né? Então a gente percebe que a temperatura do oceano, segundo os estudiosos, tem aumentado, proporcionado derretimento de geleiras imensas e trazendo consequências para a raça humana. Todas essas coisas, as quais nós citamos, elas existem, acontecem por causa da ação humana. As ondas de calor, tempestades, secas severas, tudo isso nós sabemos que o homem tem depredado aquilo que Deus fez para ser perfeito. Então a gente tem as inundações. Semana passada a gente teve algumas aqui, né, tão terríveis aqui próximo de nós, né, das chuvas torrenciais que nós tivemos. Uma reportagem que está circulando aí, verídico, que a China tem uma hidrelétrica, talvez a maior do mundo, chamada Barragem das Três Gargantas. Segundo os estudos da NASA, quando ela chegar à sua capacidade máxima de produção, ela pode inclusive afetar a própria rotação do sistema terrestre devido ao peso intenso dessa hidrelétrica construída. Ela foi feita de uma tecnologia tão grande que ela pode chegar, quando chega a mais de 175 metros acima do nível do mar. Então, segundo eles, pode haver um desequilíbrio na atmosfera, na rotação da Terra, fazendo com que essa rotação se torne mais lenta. Ou seja, intervenção do homem para que se beneficiar em tudo isso. Então, meus irmãos, essa alteração do clima, nós sabemos que é um problema global, o mundo todo está passando por isso. Isso impacta diretamente, então, a vida humana. Cada um de nós é afetado por ela de alguma forma. Então, assim como
A alteração da temperatura afeta e impacta a vida humana, porque ela é resultado da intervenção, da ação do homem. Também a temperatura do nosso relacionamento com Deus, ela vai impactar diretamente a nossa vida, no que diz respeito às nossas relações pessoais com Deus, com as pessoas, e com aquelas pessoas também que nós precisamos alcançá-las. Então essa alteração da nossa temperatura espiritual pode afetar muita coisa em nossa vida. Essa temperatura nossa espiritual, ela pode ser fria, morna, porque a gente vai depender da nossa relação com Deus. A gente vai aprender um pouco mais a respeito disso, mas isso é uma decisão nossa. No texto que eu sugeri aos irmãos abrirem as suas Bíblias, Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12, Paulo fala assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meus queridos, tem duas palavras aqui que inicialmente eu quero chamar a atenção dos irmãos para elas: a palavra zelo e a palavra fervor. Vamos pensar um pouquinho nelas. Primeiro, Paulo fala sobre o zelo. Ele diz aqui: nunca lhes falte o zelo. Nunca, em situação alguma. O que é esse zelo? Nós podemos entender esse zelo em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, você vai dormir e você levanta pela manhã. Você pode ter ali o zelo de levantar e forrar sua cama. É um zelo, um cuidado que você tem. Você pode, a louça está suja, pode lavar, independente de ser responsabilidade sua ou não, você pode fazer isso. Saiu de um cômodo que você não está usando à noite, ou que está com a lâmpada acesa, um negocinho chamado interruptor que inventaram recentemente. Você passa ali, aperta, ele vai apagar aquela luz e você não vai pagar uma conta maior. Tem outras coisas, por exemplo, você tirou um objeto do lugar, seja aqui na igreja, na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele objeto e colocar no mesmo lugar que você tirou. Isso é zelo, cuidado. Tem um outro também. Vai no banheiro, tem um botãozinho ali de descarga. Quando usar, aperta aquele botãozinho, você vai escutar um barulhinho legal de água descendo ali. Aquilo ali, isso é zelo. Você contribui com a higiene e tudo mais. Ou seja, existe tanta coisa que você convive no dia a dia que chama a atenção para o zelo. E Paulo diz o seguinte: nós precisamos ser zelosos. Porque, meus queridos, trazendo para o outro lado, a falta de zelo, ela pode trazer prejuízos muito maiores para a nossa vida. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você não tem o zelo de cumprir os seus horários, ou você não tem o zelo de cumprir as suas obrigações durante o horário do seu trabalho, você pode perder o seu emprego, você pode ser demitido, você pode perder um cargo importante porque falta zelo. Você tem algum objeto na sua casa e você usa aquele objeto de forma para a qual ele não foi feito para ser usado. Ali ele vai desgastar, você vai destruí-lo, vai estragá-lo, porque faltou zelo e ele vai gerar um prejuízo para você. Você vai ter que repor aquele objeto que estragou porque faltou zelo. Agora, meus queridos, imagine isso na vida espiritual. Quando falta o zelo na nossa vida espiritual, quando falta esse zelo na nossa vida espiritual, nós nos tornamos infrutíferos, nós nos tornamos vazios,
e nos tornamos sem qualquer entusiasmo, como se a gente estivesse servindo a Deus de qualquer jeito. Deus aceita qualquer coisa. Você está enganado, Deus não aceita qualquer coisa. Quando Deus estabeleceu o culto a Ele desde lá no passado, Ele mostrou a forma de cultuá-lo, porque Ele não queria qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa. Precisamos ser zelosos em tudo, meus irmãos, tanto no aspecto material da nossa vida, em nosso dia a dia, quanto também no espiritual. E ser zeloso é, acima de tudo, reconhecer o valor das coisas a nós. Ser zeloso para com Deus é reconhecer o valor da presença de Deus em nossa vida. Por isso que Paulo fala isso: não lhes falte o zelo. Precisamos, meus irmãos, ser zelosos, mas Paulo diz assim também: não falte o zelo, mas também não lhes falte o fervor, ou sejam fervorosos do Espírito. Duas expressões importantes. Essa palavra fervor significa a ação de ferver. Você coloca uma vasilha com água no fogo, aquela chama vai gradativamente aquecendo aquela água, e aí depois de aquecida ela pode ser utilizada para aquilo que você precisava dela aquecida. Essa é o ferver desta água, o ferver dessa água. Então o dicionário traduz como uma ação de ferver, condição que foi submetida à fervura, uma ardência, brasa. Meus queridos, enquanto nós pensamos nesse fervor, precisamos trazer para a nossa vida, que tem uma definição do dicionário Champlin, que ele diz assim, que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito que você tomou. Fervor espiritual, meus queridos, ele foi a grande tônica da igreja no início da sua fundação. Esse fervor espiritual, ele foi o meio pelo qual o Espírito Santo agiu na vida dos primeiros cristãos e os levou a revolucionar o mundo da sua época. Havia um fervor tão intenso no coração deles, e chega em determinado lugar, as pessoas olharam para eles e dizem o seguinte: olha, esses homens estiveram com Cristo. Eles começaram a chamá-los então de cristãos, porque pareciam tanto com Jesus, devido ao intenso fervor que havia nele. Esse fervor vai gerar um crescimento de número de pessoas no primeiro século da igreja, como nunca a igreja cresceu. A igreja cresceu, se expandiu, a expressividade dela na sociedade também a sociedade foi impactada pela presença da igreja. E Atos 2,46 diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja as pessoas que iam sendo salvas, porque aquela igreja expressava um fervor, porque ela revelava Jesus continuamente para as pessoas. Talvez esse seja o grande problema que vivemos nos últimos tempos. A igreja deixou de expressar Jesus para as pessoas. Ela apresenta uma mensagem social, ela apresenta uma mensagem de solução de problemas que as pessoas passam por ele. Surge-se uma competitividade para mostrar que a igreja A, B ou C, ela se tornou mais efetiva que outra em uma área, em outra área. Mas a igreja tem deixado de apresentar Jesus para as pessoas. E quando você deixa de apresentar Jesus para as pessoas, você com certeza vai perder o fervor, porque Ele é a motivação maior para o nosso fervor espiritual. Por isso o apóstolo Paulo,
nos adverte, declarando então: sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos no Espírito. E, meus queridos, uma pessoa que age com esse fervor no Espírito, ela é caracterizada por sentimentos, e ela tem convicções profundas de quem ela é. Ela sabe a quem ela está servindo. Ela deixa de viver na superficialidade, deixa de viver na aparência, no fingimento, na vacilação tão comum nos nossos dias, porque se tornou uma igreja fervorosa. E Paulo diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Observe que quando Paulo usa aqui a expressão, ele está trazendo como um mandamento: sejam fervorosos. É uma ordem dada pelo Senhor a cada um de nós, através do apóstolo Paulo, para sermos fervorosos no Espírito. E quando você observa aí esse texto no versículo 11, ele diz: sejam fervorosos no Espírito. Você observa que a palavra Espírito aí está escrito com E minúsculo. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso, é a ação humana que vai atrair o Espírito Santo para a sua vida, mas é a ação do homem de desejar viver, é o nosso espírito, a nossa vida pessoal com Deus. É eu mesmo desejar isto para a minha vida. Então essa expressão de Paulo, ela é um mandamento, é um imperativo para a vida cristã. É um mandamento, meus queridos, que não pode ser negligenciado. Ou seja, viver uma vida fora desse padrão se torna uma desobediência a uma ordem. E a desobediência, ela caracteriza então um pecado em nossa vida. Então nós não podemos ter uma vida sem esse fervor espiritual. Também, meus irmãos, uma coisa importante que precisamos lembrar, que ser fervoroso na nossa vida é uma necessidade que nós temos. Todos nós temos. Não podemos ter uma vida longe, separado disso, dessa necessidade. Temos que buscar isso, esse fervor, dessa vida com o Senhor todos os dias, apesar das dificuldades que nós passamos, porque Ele é necessário, porque é uma ordem do Senhor para nós. E relegar esse fervor, entrar numa vida ali de deixa a vida me levar de qualquer jeito, cair num marasmo tão grande, um processo de uma decadência espiritual, um retrocesso na nossa relação com Deus, uma volta aos padrões mundanos que vivíamos no passado. Então, meus queridos, nós não podemos aceitar uma vida que não seja fervorosa diante do Senhor. Paulo diz que devemos buscar sempre essa renovação, dia a dia no Senhor. Deixa eu destacar chamar a atenção para dois textos. Um deles, Romanos 12, versículo 2, mesmo capítulo que a gente está lendo. Paulo diz assim: não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo diz aqui: o padrão desse mundo, o que ele faz? Ele destrói. Olhamos os exemplos da natureza, o que o homem faz? O que o padrão do mundo faz? Destrói. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz em quem? No maligno. Então, se nós adotamos o padrão do mundo para a nossa vida, não tem como ter uma vida espiritual fervorosa no Espírito, de forma alguma. Por isso que Paulo diz o seguinte: mas transformem-se
Transformem-se, outras pessoas, nós vamos entrar na versão transformai-vos. É dizer o seguinte: nós temos que querer fazer isso. Somos nós quem temos que querer ser transformados. Não adianta você pedir transformação ao Senhor se você não quer essa transformação para a sua vida. Só assim você vai experimentar, vai comprovar a vontade de Deus. Outro texto, 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente, diz Paulo, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Preste atenção no que Paulo diz aqui. Nós não desanimamos. Exteriormente, nós cansamos. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que nós estamos desgastados. Vocês acham que esses momentos aí de desgaste que os irmãos têm em alguns momentos, eu também não tenho, o pastor Almatos aqui sabe disso, a gente tem. Muitos momentos nós passamos pela nossa cabeça a vontade de desistir e jogar tudo para o alto, porque parece não ter respostas. Muitas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo diz assim: exteriormente nós estamos desgastados, cansados, esgotados. Sentimos uma pressão muito grande exteriormente, mas interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Então ele diz: é por isso que nós não desanimamos. Se formos olhar para a vontade humana, para a força exterior, nós não prosseguimos. Por isso precisamos desse fervor, essa necessidade desse fervor da nossa vida com o Senhor. Mas também, meus queridos, nós precisamos entender que para sermos fervorosos, nós precisamos de ter também uma parceria com o Senhor. Não fazemos isso sozinhos. É impossível uma vida de fervor espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Precisamos dele. Ele está ao nosso lado, prometeu nos auxiliar em todo momento. João 14:26, Jesus disse o seguinte: mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo virá e ensinará todas as coisas. É Ele que é aquele que nos renova, é aquele que nos fortalece, é aquele que faz com que nós não deixemos ser levados pelo desânimo, mas que nos reaquece, nos traz esse fervor espiritual. Paulo diz também que em Efésios 5:18, que nós precisamos aprender uma lição aqui muito grande, quando ele diz que a renovação do Senhor faz com que a nossa vida se torne dinâmica. E ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vejam, Paulo está dizendo assim: nunca façam assim, ou seja, nunca se embriaguem com vinho, mas ele diz o seguinte: mas sempre façam assim, sempre encham-se do Espírito, e é um mandamento do Senhor. Da mesma forma que Romanos 12, Efésios 5:18 é um mandamento, é uma ordem que o Senhor nos dá através do apóstolo Paulo. O mesmo mandamento que proíbe embriagar-se determina que sejamos então cheios do Espírito Santo, meus queridos. Deixar ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência ao mandamento do Senhor. Mas diante de tudo isso, vem então uma pergunta: mas o que diminui então o fervor? O que diminui essa temperatura na vida do cristão?
Primeira coisa, meus queridos, que diminui esse fervor na nossa vida é quando nós deixamos de cuidar do nosso coração. Nós deixamos de cuidar do nosso coração, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Provérbios 4, 23, Salomão diz assim: acima de tudo, guarde o quê? O seu coração, porque é dele, pois dele depende toda a sua vida. Então veja, guardar o coração. Nossos pensamentos, meus irmãos, não podem viver desgastados pelo sistema deste mundo. Quando você alimenta a sua mente com todo esse lixo que o diabo tem colocado diante de nós, através dos meios de comunicação, redes sociais ou televisão, quando você alimenta a sua mente, o seu pensamento de tudo isso, você está matando o fervor, você está matando a disposição, você está tirando a sua motivação de servir ao Senhor, porque a sua mente se enche tanto desses lixos que são apresentados a você, que não tem mais espaço para o Espírito Santo agir através da sua vida. Vamos ter cuidado com aquilo que nós colocamos em nossa mente. Nós podemos policiar a nossa mente, o coração aqui é a sede das nossos pensamentos, sentimentos, vontades, emoções, e nós podemos controlar aquilo que entra dentro de nós. Deus nos dá então essa capacidade. Então nós não podemos desviar o nosso coração do Senhor, a nossa mente do Senhor, os nossos pensamentos do Senhor, de jeito nenhum. Precisamos estar com a nossa mente voltada. Paulo chegou o momento para ser distante do seguinte: olha, muita coisa acontece no dia a dia, mas nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, ela não pode ser inundada por essas coisas a ponto de matar o seu fervor espiritual. Nós sabemos que aquilo que nós pensamos afeta diretamente aquilo que nós somos e nós fazemos. A nossa mente precisa ser ocupada pelo Senhor. Sabe uma outra coisa que também afeta completamente esse fervor da nossa vida? É a nossa falta de dedicação para com o Senhor. Se nós nem pensamos nisso, não vamos só para a igreja, fazemos as coisas porque nós estamos acostumados a fazer, não preparamos nada, não oramos, não lemos a palavra de Deus, não temos comprometimento com o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. No Velho Testamento, o sacerdote ele tinha diversas tarefas diárias. Ele tinha que ter dedicação para essas tarefas. Por exemplo, ele tinha que realizar os sacrifícios dos animais, acender as lâmpadas do candelabro, ofertar através do incenso. Isso todo dia ele fazia a mesma coisa, repetia a mesma coisa todo dia. Se ele deixasse de fazer uma das coisas, ele era penalizado muitas vezes com a morte. Mas aí alguém chega e fala assim: pastor, mas isso aí é Velho Testamento. O Velho Testamento é assim. Mas será que é só assim o Velho Testamento? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lê ele. Acho que você lê. Você acha que o sacerdócio acabou lá no passado, no Velho Testamento, depois Jesus veio? Não acabou. Veja que Pedro diz o seguinte: vocês, porém, são o quê? Está projetado aqui, tá, né? Então vamos lá. Vocês são o quê? Geração eleita, vamos juntos, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja,
Sacerdócio não acabou no Velho Testamento. Antes era uma pessoa separada para o ofício. Hoje são todos aqueles que um dia pela fé confessaram Jesus como Senhor e Salvador e diz o seguinte: vocês são sacerdócio real. As obrigações sacerdotais de servir ao Senhor com dedicação, ela é renovada em Cristo Jesus. Agora veja que quando Pedro fala sobre isso, vocês se tornaram sacerdócio real, nação santa, nação eleita, povo exclusivo de quem? Povo exclusivo de Deus, ou seja, você não é desse mundo. Aqui nós somos apenas transitórios. Paulo diz que a nossa morada eterna não é aqui. Nós não somos deste mundo, não vivemos para este mundo, somos povo exclusivo de Deus, e aqueles que exercem esse sacerdócio real têm essa fé firmada em Jesus, uma vida renunciada por amor a Jesus. Um dia Jesus vai voltar e vai levar esse povo que é exclusivo dele, e somente esse povo exclusivo dele é que ele vai levar para estar com ele no reino celestial. Ele não vai levar todas as pessoas. Por isso você tem que manter o seu fervor espiritual. Mas vejam, na continuação desse texto, Pedro fala assim: qual o objetivo de tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Significa o seguinte: quando nós deixamos de anunciar as grandezas de Deus nas nossas vidas, quando nós deixamos de proclamar Jesus para as pessoas, estamos deixando de ser sacerdócio real, estamos perdendo a nossa finalidade como sacerdote real, como geração eleita, como nação santa, como povo exclusivo de Deus. Se Ele nos fez para este fim, e nós não cumprimos este fim, qual a razão de ser para a nossa vida? Se nós fomos chamados pelo Senhor para este fim, meus queridos, nós temos que cumprir com o que Ele nos mandou fazer. Se nós não fizermos, se nós não anunciamos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, repito, deixamos de ser geração eleita, deixamos de ser sacerdócio real, deixamos de ser nação santa, deixamos de ser povo exclusivo e perdemos o privilégio de estar com o Senhor também quando Ele voltar para nos buscar, para levar para essa hora. É o que Pedro está dizendo aqui. Como sacerdotes de Deus, meus queridos, precisamos diariamente apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. Não são os animais, o sacerdote oferecia os animais. Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 1, que agora, quando nós apresentamos a Deus o sacrifício vivo que nós apresentamos, não é um animal que é sacrificado sobre o altar, é a nossa vida que é oferecida sobre o altar. Nós somos o sacrifício, a nossa vida foi entregue ao Senhor. Somos nós agora, apresentamos a nossa vida em total consagração ao Senhor. Quando fazemos isso, nós nos enchemos do Espírito Santo, conforme ele diz em Efésios 5,18, e aí nós temos então prazer em conservar uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Aí sim, nós vamos servir na casa do Senhor com alegria em nosso coração. Vamos ocupar todo o nosso tempo em sermos fervorosos diante do Senhor, servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Eu quero concluir nesta noite convidando você para se manter então fervoroso. Como manter-se então fervoroso? Como dar continuidade a isto na sua vida? Você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. Apocalipse capítulo 3, Jesus manda através de João
Carta às 7 igrejas. A igreja da Laodiceia, no capítulo 3, 16 e 19, ele adverte aquela igreja pelo fato de não serem frios, não quentes, serem mornos. Antes de aceitarem a fé em Jesus, eram frios, receberam Jesus, se tornaram fervorosos, zelosos, seguidores do Mestre, mas ali chega um momento na vida daquela igreja que agora eles entraram num estado perigoso, o estado da mornidão espiritual. Esse, meus queridos, é o mais perigoso de todos eles. Porque, por isso que a Bíblia diz, oxalá foras crente ou frio. Lá no texto do em Apocalipse capítulo 3. Porque és boa, não vomitar tira na boca, mas aqui chama a nossa atenção, sabe o que é, meus queridos? Porque o frio, que está feio, ele, no desafio, ele pode, então, assumir o fervor espiritual. Mas quem é que está morno, ele acha assim, está bom do jeito que está. Não estou nem muito para trás. Mas Jesus diz, esse meio, esse estado intermediário, para mim não serve. Ou é uma coisa, ou é outra. Essa questão, meus irmãos, de vivermos na mornidão espiritual é um perigo, porque você se engana achando que você está fazendo algo para o Senhor e não está. Você se engana achando que está servindo ao Senhor de qualquer jeito, por obrigação, indo à igreja por obrigação, fazendo por obrigação, por causa da mornidão, eu preciso fazer isso para mostrar para as pessoas que eu estou lá. Não, meus queridos. Tem um texto do autor que diz assim: a mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. A mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro pessoal com Cristo. Porque aquela pessoa que está morta, ela acha que ela está garantida lá no céu. E, na verdade, porque diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos receber o que fizemos por meio do corpo, veio o mal. Deus sabe o nosso estado de mornidão ou de obrigatoriedade a qual nós vivíamos na nossa vida. Então, meus irmãos, precisamos manter aquecidos a nossa vida através do fogo do Espírito Santo. Então, para isso, precisamos manter-nos constantemente na presença de Deus. Você precisa se manter na presença de Deus, porque é Ele que vai incendiar a sua vida, Ele que vai trazer esse fervor para você. Quer manter esse fervor espiritual? Seja um voluntário nas atividades da igreja, procure algo para fazer, para servir. A Débora produziu essa semana umas imagens aí chamando a atenção para isto. No início, meus queridos, da igreja, os cristãos tinham prazer em servir uns aos outros, tinham prazer em fazer a obra do Senhor. Precisa ter reaquecido no seu coração esse desejo. Mas sabe, nós às vezes criamos tantas coisas que nos afastam de Deus, tanto compromisso que a gente faz, que nos afasta da comunhão com os irmãos, de servir ao Senhor. Eu faço quando eu não tiver outra coisa, quando der para fazer. Se der uma festa, eu prefiro a festa. Se tem uma chuvinha qualquer, eu não vou. Mas se você fosse trabalhar, você iria, porque aqui não tem o mesmo grau de comprometimento com o Senhor. Estou pensando, meus queridos, que o Senhor olha para o nosso coração e vê tanta hipocrisia que Ele vê dentro de nós. Precisamos mudar isso. Precisamos passar por esse processo de transformação. Não deixe que o Espírito Santo se apague na sua vida. Não deixe que as coisas que você tem possam te afastar da presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas elas querem adquirir algumas coisas para dar um conforto maior para elas.
Mas quantas vezes aquilo que ela adquiriu para conforto se torna um mal na vida dela? Porque vai afastar a pessoa de estar com os irmãos e estar servindo ao Senhor. Meus queridos, como está a temperatura do seu coração para com Deus? Você tem andado diante do Senhor? Não viva uma crise climática no seu relacionamento com Deus, mas você seja realmente aquecido pelo poder do Espírito Santo. Você quer que nesse ano a temperatura espiritual, sua temperatura espiritual possa ser a temperatura mais alta. Depende de você, não depende da igreja não. Tem pouca gente da igreja, isso, não depende da igreja. Temperatura espiritual não depende de forma de culto, depende da sua relação com Deus. Depende daquilo que, a forma como você está vivendo o seu dia a dia diante do Senhor. Quando você se reúne, você vai expressar aquilo que você tem, aquilo que você é. Cada um oferta aquilo que tem. Se você tem uma vida vazia, você não tem nada para oferecer. Você tem uma vida de apatia e desânimo, você não vai oferecer isso. É preciso passar pela cruz para que ali, quando você passar pela cruz, você seja transformado e receba do Senhor este fervor espiritual que Paulo diz aqui, nunca falte para vocês para servir ao Senhor. O texto que nós lemos no início da nossa meditação, para que possamos então servir assim ao Senhor. E nessa conclusão desta noite, eu quero que os irmãos leiam comigo. Débora, por favor, projeta para mim. Eu não passei para vocês, né? Tem um texto, né? Mas você está me ajudando aí hoje. Lucas 9, 57 a 62. Vamos ler juntos, depois nós vamos orar, apresentando a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa trazer a nós esse fervor espiritual. Lucas 9, 57 a 62. Está aqui. Vamos ler juntos esses versículos. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A pergunta final é: você está apto para o reino de Deus? Ou quer estar apto para o reino de Deus? Então agora é hora de você entregar a sua vida ao Senhor, para que Ele possa reaquecer o fervor espiritual na sua vida. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, quantas coisas o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai. Quantos ensinamentos. Para que o Senhor possa, através do Espírito Santo do Senhor, nos ajudar a lembrar de todos eles. E o Senhor possa nos convencer da nossa realidade espiritual, pecado, para que a gente possa chegar diante do Senhor realmente rendido aos seus pés e arrependidos, Pai, pelos momentos que, quantas vezes nós temos sido tão formais, tão frios, em alguns momentos mornos, rejeitados por causa da nossa mornidão. Pai, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor possa
está vindo ao nosso encontro e que o Espírito Santo do Senhor possa penetrar em nossa mente, em nosso pensamento, ocupar todo o nosso ser de tal forma que interiormente e exteriormente nossa vida seja impactada com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos a experimentar uma transformação tão grande, sejamos capazes de impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que o Senhor possa permitir, Deus, que no nosso meio o Senhor levante homens e mulheres que queiram viver esse fervor espiritual. Pessoas, ó Deus, que rejeitem aquilo que os afaste desse fervor espiritual. E trazer essas pessoas que querem viver essa nova vida com o Senhor, deste fervor, desta vida entregue e renunciada ao Senhor. Pessoas que sejam realmente aptas para o reino de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesta noite começar a transformação aqui com os irmãos que estão aqui, alcançar aqueles que nos ouvem ou ouvirão, assistirão através desse vídeo, alcançar, Deus, aqueles que não estão aqui, que não verão esse vídeo também, mas fazem parte da tua igreja. Deus, que onde estiverem, que o Senhor possa para incomodá-los mesmo, Pai, para que eles sejam despertados para a realidade espiritual que estão nesse momento, e para o perigo que estão vivendo da forma como estão, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada vida ao Senhor, dos nossos irmãos aqui, os que não estão aqui, os que virão aqui. Que seja esse um ano, Deus, onde vejamos a mão do Senhor agindo, o poder do Senhor, trazendo fervor espiritual a cada um de nós. Tirando, Pai, vamos receber do Senhor algo tão precioso, Deus, através do exercício da nossa fé no Senhor, mas que o Senhor possa começar hoje por transformar a nossa vida, Deus, para que recebamos essa ministração do Espírito Santo do Senhor para nos trazer esse vigor espiritual. Seja um ano marcado pela Tua presença todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, quando nós pensamos